que todos estejam prontos para mais um momento de muito aprendizado, de muito conhecimento, de muita troca. Agora nós falaremos sobre a adoção da inteligência artificial, as oportunidades e também desafios técnicos, culturais e de governança. Essa mesa, gente, vai reunir líderes de grandes empresas para compartilhar experiências práticas na implementação da inteligência artificial em projetos complexos, desde os primeiros pilotos até a escalabilidade de soluções. Convido ao palco para mediação o diretor de Inovação Digital e Investimentos Estratégicos, TimeNow, Walter Maia. Também convido os participantes, Gustavo Moura, gerente executivo digital e automação da Nestlé, Alexandre Pigatti, head de inteligência artificial na Vale, Guilherme Giuffi, Innovation Manager da ThyssenKrupp. Sejam todos muito bem-vindos. Agora é com vocês. Obrigado, Anne. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela participação. A gente teve alguns painéis bastante importantes mais cedo, e agora a gente está tendo a oportunidade aqui de desenvolver e entrar um pouquinho mais na temática de inteligência artificial, que é uma dos grandes temas do dia, buzz do momento. E só fazendo uma conexão com as falas iniciais, e aí remetendo principalmente aqui ao painel número 1, no qual a gente falou de Nova Indústria Brasil, a gente sabe que a Nova Indústria Brasil ela tem uma pauta muito forte, né, muito focada no aumento da competitividade, da produtividade da indústria brasileira. E a gente sabe que para fazer isso acontecer, tem alguns elementos que colaboram de forma muito ativa. A gente está falando aqui da adoção de tecnologias, né, digitalização, automação, tecnologias emergentes aí, como inteligência artificial generativa mais nova, inteligência artificial que já vem sendo aplicada há bastante tempo, IoT e outras mais. E aí, quando a gente traz isso para o contexto atual, né, a respeito da Nova Indústria Brasil, a gente já percebe, já em dados recentes divulgados pela McKinsey, com programas estabelecidos de inteligência artificial, programas que têm conexão, integrados estratégias, programas consistentes. Isso é muito bacana quando a gente olha o Brasil, desenvolvimento, tudo isso que a gente pode fazer em prol da economia, mas a gente olha também, confronta com a Europa, grandes países, Estados Unidos também, e a gente percebe que lá a gente tem um contexto onde esse número já é de 50%. Então, por mais que a gente tenha evoluído, ainda há um espaço grande para a gente preencher. E a ideia hoje aqui, nesse momento, é a gente trocar e aprender um pouco com algumas das lideranças que fazem parte desses 28%. Então, vamos ouvir um pouquinho como é que grandes empresas como a Thyssen, Vale, Nestlé têm trabalhado de forma proativa na temática de inteligência artificial dentro do seu negócio. Antes de a gente entrar muito na temática, acho que é importante a gente contextualizar um pouco da estratégia das empresas. Quando a gente entende a estratégia, a gente entende como é que a tecnologia vem para auxiliar essa estratégia e alavancar os negócios. E no final, a tecnologia ela serve muito para isso. E aí, para começar a conversa, eu vou me dirigir aqui ao Alexandre Pigatti. Obrigado por estar aqui conosco hoje. E eu gostaria de entender um pouquinho sobre a estratégia da Vale, né? Falar um pouquinho de forma ampla como é que a Vale tem se posicionado estrategicamente como com a visão de negócio e como é que a inteligência artificial está suportando o caminho para o alcance dessa visão de longo prazo pela Vale. Perfeito, Walter. Obrigado pela oportunidade, obrigado e boa tarde, pessoal, que está aqui junto com a gente hoje. Falando sobre a estratégia da Vale, a Vale ela tem uma estratégia que é a Vale 2030, que é a Vale dos próximos 5 anos. E essa estratégia consiste em 3 pilares. Então, vamos a ele. O primeiro pilar é ter um portfólio de alta qualidade, um portfólio de minérios, em especial minério de ferro de alta qualidade, mas também o cobre e o níquel. Um outro pilar importante, e dentro dessa estratégia do portfólio de alta qualidade, a gente tem a meta de atingir 350 milhões de toneladas por ano de minério de ferro. Um outro pilar da nossa estratégia é uma evolução cultural, onde a gente tem um foco muito grande em excelência operacional, em segurança e em eficiência dos nossos processos. E o terceiro pilar é ser um parceiro confiável, que é ter um impacto positivo nas comunidades onde a gente atua, ou seja, a gente ser desejado pelas comunidades onde a gente atua, que a comunidade nos deseja, né, que queira ter uma operação da Vale perto de você. Então, dito isso,
da nossa estratégia enquanto companhia, eu vou dar alguns exemplos de como a inteligência artificial ela ajuda em cada um desses 3 pilares. O primeiro, que é o do portfólio de alta qualidade, a gente tem várias soluções de inteligência artificial que contribuem para isso. Hoje o pessoal da missão da Anjhan estava lá, né? Você estava lá também, né? Então eu vou ser meio repetitivo aqui para você. A gente tem algumas soluções, como por exemplo, o Optimus AI, que aumenta a recuperação metalúrgica das nossas usinas de beneficiamento. Ou seja, a gente tem machine learning que entende, dada uma qualidade do material que está vindo da mina, né, o ROM que está vindo da mina, a gente vê a qualidade daquele material e a inteligência artificial faz o set point da usina de beneficiamento para, com aquela qualidade, a gente ter a maior recuperação metalúrgica possível com o mínimo de gasto de insumos, como amido e amina. Então, ou seja, aí a inteligência artificial contribuindo para a gente ter uma qualidade melhor no nosso portfólio e uma produtividade maior. Uma outra solução que eu gosto bastante de dar destaque é o nosso preditor de TML e umidade. TML, pessoal, é Transportable Moisture Limit, é o limite de umidade no qual o minério se liquefaz, ele se torna líquido. E liquefação em carga de navios é a maior causa de acidentes em navios graneleiros. E nós temos obsessão por segurança e gestão de risco. Então, nós garantimos que nenhum dos nossos embarques saia com a umidade do minério acima do TML. E, para isso, a gente tem uma solução de inteligência artificial que, antes do embarque acontecer, ela consegue predizer o TML, a umidade de cada um dos nossos embarques, porão a porão. E por que isso é muito importante? Porque antes da gente ter essa solução de inteligência artificial, a gente chegava a ter que parar e esperar por resultados laboratoriais, para o laboratório nos dizer qual era o TML e qual era a umidade. E o que é legal? A gente, então, evita essas paradas para esperar o resultado laboratorial. Então, de novo, né, imagina vocês lá um chip loader parado, né, um equipamento que é gargalo no nosso processo, parado esperando um resultado laboratorial. Então, isso hoje não acontece. Então, dei 2 exemplos aqui dentro do primeiro pilar. No segundo pilar, da gente ter uma eficiência operacional e segurança, a gente tem muita solução de video analytics. Então, antes, onde existia um ser humano para ir lá detectar uma determinada situação, como, por exemplo, a falta de um parafuso debaixo do nosso alimentador de sapato. O alimentador de sapato é um equipamento que fica debaixo do gritador. Enfim, tem muitos parafusos lá. Agora a gente coloca lá uma câmera e a câmera ela consegue detectar se está faltando parafuso, se o parafuso está fora da medida, se a medida se alterou, e gera um alerta na hora. Isso é que é o mais legal. Antes a gente mandava um ser humano lá 3, 4 vezes por dia para conferir. Então, a gente estava expondo o ser humano ao risco e, na pior das hipóteses, a gente poderia ficar até 4 horas com uma situação anômala. Agora, com o Video Analytics, não. Na hora que a situação é detectada, já gera um alerta para o nosso CMA, que é o nosso Centro de Monitoramento de Ativos, que já entra com a manutenção. Então, esse é um exemplo de inteligência artificial dentro do segundo pilar. E dentro do terceiro pilar, que é ser um parceiro confiável, vocês viram lá hoje, né, a mina inteligente, que gera uma eficiência e sugere a velocidade ótima para os nossos caminhões fora de estrada. E por que isso é muito relevante? Porque a gente economiza diesel, e se a gente economiza diesel, a gente emite menos CO2, o que está de acordo também com a nossa meta de ser carbono neutro até 2050. E agora, só para fechar minha fala, que eu falei aqui da estratégia da Vale e como que a IA se conecta dentro da estratégia da Vale, vou falar rapidamente para vocês aqui sobre a estratégia de inteligência artificial. A gente identifica 3 grandes ondas transformacionais nesse mundo da inteligência artificial. A primeira delas é eficiência de processos, que é o quê? É aplicar a inteligência artificial em processos que já existem. Isso é o que a gente está fazendo, é o que a Vale está fazendo, é o que os nossos concorrentes estão fazendo. A Rio Tinto, a Glencore, BMA, está todo mundo nessa fase. Tem um processo que já existe, você aplica inteligência artificial e melhora um pouco esse processo. A segunda onda é ter processos já nativos de AI. São processos que já são criados, tendo como base que a inteligência artificial já existe e que a inteligência artificial vai fazer parte desse processo, não mais o humano. E aí a gente está com uma iniciativa bem bacana junto com a área de recursos humanos, lá na Vale, onde a gente está revendo os processos de recursos humanos utilizando inteligência artificial. Ora, dado que a inteligência artificial vai mexer na companhia inteira, né? Então nada mais justo do que começar pela própria área de recursos humanos. E a terceira onda é uma onda bem disruptiva, que são negócios que são alavancados ou se tornam possíveis graças à inteligência artificial. E aí um exemplo que a gente gosta de dar é a hipercustomização da nossa demanda.
que seria a gente entregar o minério de ferro com a qualidade que vai gerar a melhor performance no alto forno do nosso cliente, numa dada situação de mercado. E, para isso, a gente precisa de inteligência artificial para poder prever todas essas condições, e a gente também precisa da inteligência artificial alavancando o nosso supply chain, para que o nosso supply chain seja suficientemente ágil para poder conseguir entregar esse minério. Fiquei dentro do tempo aí, eu falei demais? Nada. Falou de forma muito qualitativa, muito boa. E a gente percebe nitidamente quando você tem uma estratégia de inteligência artificial e você define muito claramente aqui os seus horizontes de entrega de valor, isso fica muito mais fácil para garantir o foco e a captura de valor logo no V0, de iniciativas voltadas a processos já existentes e novas que virão, né? E aí se transforma o negócio numa novas linhas de receita e geração de resultado na última linha da DRE. E, Gustavo, como é que a Nestlé, né, uma empresa centenária, que já passou por grandes ondas de evolução tecnológica, né, para além da IA, ela tem aplicado inteligência artificial no negócio? Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu diria que faz parte da cultura da empresa. É uma empresa que tem ali o seu DNA inovador. Então, como inovador, é da gente, é da nossa cultura incorporar e adotar as novas tecnologias. Então, isso vem da história, seja quando tudo começou, que desenvolveu dos primeiros produtos com foco em reduzir mortalidade infantil, provendo melhor nutrição. Um outro exemplo que é muito bom e que toca muito a história do Brasil, ali em 1929, quando você teve o crack da bolsa e ficou com um monte de café estocado aqui no Brasil, e o governo brasileiro perguntou, olha, não dá para desenvolver alguma coisa? E a Nestlé desenvolveu, então, a tecnologia do café solúvel para justamente produzir esse estoque excedente e poder ter um produto com shelf life estendido. Tanto é que, até hoje, o produto chama Nescafé e tem até o acento no "é", porque veio da grafia portuguesa café. Então, assim, faz parte da história. Então, é inovação ali, dali a pouco outros produtos. Então, é da cultura da empresa sempre ter esse olhar atento. E um ponto importante é não olhar para as tecnologias como atividade fim, mas o meio que me leva para os objetivos, as metas, e isso, ter essa aderência, a disciplina de ter metas bem estabelecidas e a disciplina de execução é que torna a empresa perene. E ter esse olhar, isso aqui está mudando, então, peraí, vou mudar também como eu adoto da tecnologia para poder tornar o meu processo mais eficiente, com menor consumo de energia, de uma maneira mais sustentável, transformar ótimas matérias-primas em produtos finais ainda mais saborosos e nutritivos. E aí, então, com esse olhar, a gente está sempre buscando em trazer as tecnologias, mas trazer as tecnologias com essa visão de qual o valor agregado que eu vou ter ao usar essa tecnologia. Como que eu uso da tecnologia como um atalho para poder otimizar o processo industrial. Não só o processo industrial, porque se eu fosse começar a contar aqui, eu acho que desde o campo até a mesa, passando por todas as etapas, há o uso da inteligência artificial. E como estamos num evento que o foco é indústria, então exemplos para poder ilustrar de como a gente está usando de inteligência artificial. A torra do café. Hoje, nós recebemos o café verde, então você coloca isso num torrador, e ao final da torra você tem que ter ali o controle de umidade e o controle da cor do café torrado. Hoje nós temos um sistema de inteligência artificial que depois que eu já fiz 2 bateladas de torra, ele já, a partir do histórico, o sistema é treinado, ele já entra no piloto automático. O próprio sistema de inteligência artificial define ali o set point do torrador para as próximas bateladas de café verde. Então, nisso, a gente conseguiu trabalhar com margens excelentes de padrão de umidade e cor e ainda aumentou a qualidade do processo. Então, se a gente vai para leite em pó, hoje tem sistemas de inteligência artificial monitorando em tempo real a produção e eles nos alertam com 15, 20 minutos de antecedência se eu estou na iminência de ter uma tubulação entupida. Porque o leite em pó, depois vocês fazem esse experimento em casa, pega o dedo molhado e coloca na lata, fica tudo grudado.
Então, às vezes, um dia que está mais úmido, com a umidade relativa do ar muda muito, isso gera uma interferência no processo, isso pode aumentar a umidade, essa umidade leva o produto a ficar aderido na parede da tubulação, que evolui para um entupimento. Então, hoje a gente monitora tudo em tempo real e consegue, a partir disso, então, com 15, 20 minutos, dar o alerta e o time da operação consegue manejar para evitar um entupimento, manutenção preditiva, sistemas de visão. Então, assim, a gente está usando de tudo que tem disponível de tecnologia para justamente otimizar os processos e entregar produtos nutritivos e com baixa pegada de impacto ambiental. Bacana. E você falou um case do Nescafé, foi bacana, porque remete à fala do Léo no início, sobre o poder a importância do governo estimular as tecnologias, a transformação das indústrias. Você vê que no momento de crise, de impacto num país, a empresa privada, as indústrias, conseguem fazer uma colaboração muito ativa para resolver uma dor que não está inerente ao core daquele negócio, mas sim uma dor que afeta toda uma população, toda uma camada de stakeholders. Então, a importância da gente estar sempre desenvolvendo e pronto para atender essas necessidades que surgem a decorrer da jornada das empresas e dos países. E aí, vou chamar para conversa o Guilherme, né? E aí, Guilherme, conta para a gente um pouquinho como é que a Thyssen tem usado a inteligência artificial na parte de monitoramento de dados. Acho que você tem bastante exemplo aqui para dar para a gente, explicar um pouquinho como vocês têm evoluído nessa parte e pode complementar com outras aplicações além de dados, se você tiver. Perfeito. Primeiro, obrigado pelo convite, Walter, de estar aqui. Obrigado, Júlio. Obrigado ao time inteiro da Terminal pelo evento. Primeira vez minha em Vitória, o pessoal até estava falando assim de quanto bacana a cidade em si. Vou falar que o Luiz da Evo já saiu comigo, já deu vontade de parar para ver umas casas, enfim. Vitória é fora do comum, Deus do céu, Deus do céu. Mas, enfim, falando um pouco de ThyssenKrupp, só para ter uma ideia, quem aqui é de empresa alemã, multinacional alemã? Tem gente? Graças a Deus. É um ambiente mais conservador, mais tradicional que vocês imaginarem, assim, mais averso à inovação. Ao mesmo tempo, é o que mais precisa. Então, quando a gente for olhar para o que a gente está fazendo hoje, assim, a gente usa muito IA, parecida com o que o pessoal estava falando até agora. A gente tem casos de gestão de dados que são coletados há décadas, que agora a gente começou a tirar valor disso utilizando IA ali imagina 20 anos de dados de manutenção de milhares de máquinas coletadas nacionalmente, o quanto que a gente consegue tirar de benefício de predição em cima disso se a gente começa a utilizar esses dados de forma correta. Além disso, visão computacional para detectar erros, a gente já está usando muito nesse sentido, mas eu queria até contar um caso mais de back-office, talvez é o mais comum que a gente imagina, que é fácil plugar uma IA e sair tocando. Eu cuido da parte de inovação, cuido de transformação digital, também tenho novos negócios dentro do meu portfólio, está dentro da minha responsabilidade. Imagina um grupo, muita gente ouve ThyssenKrupp e pensa em elevadores, escada rolante, essas coisas. O grupo é imenso, a gente tem 16 CNPJs para o Brasil, 90 mil funcionários mundo afora, multibilionária. Só para o Brasil, a gente também fabrica hidrogênio verde e fabrica fragatas e submarinos militares. Então, é um portfólio totalmente aberto. Eu estou muito mais próximo das indústrias automotivas e tudo mais, a gente sabe que essa galera está passando por transformação, principalmente para eletrificação. Então, está dentro do meu portfólio olhar para novos negócios. Imagina, assim, a gente tem uma base aqui na América do Sul que cuida de todo o desenvolvimento de novos negócios do grupo alemão, para o mundo afora, para esses business que vão passar por eletrificação. A gente tem 43 tendências principais de tecnologias que a gente monitora. Então, imagina que se hoje, amanhã, sair um relatório novo da Accenture falando de impressão 3D, eu tenho que estar capturado e já colocado dentro da minha tese, dentro da minha análise. Imagina, por ano, o quanto de dado a gente gera. Você acha que, assim, se eu tivesse que analisar isso só com o ser humano, eu precisaria do Exército. Na hora que a gente vai olhar para as nossas teses aqui para o Brasil, a gente está entrando agora com algumas ofertas para o mercado do agro. A gente já falou, o agro é pop, enfim, o agro é muito importante para nós aqui dentro do Brasil também. Imagina se eu tivesse que olhar para tudo que a gente pode coletar de parceiros, oportunidades de joint venture, fornecedores, se eu tivesse que fazer todo esse mapeamento na mão, eu precisaria de um Exército. Hoje, para a área de novos negócios, a gente toca usando 7 IAs diferentes, todas de mercado normal, e até para citar por cima, vários eu acho que vocês conhecem. Imagina para ler toda essa documentação. A gente usa o Mata. Mas eu poderia usar um GPT que lê também PDF. O Mata é uma startup de Israel, de IA, que é a que melhor lê PDF do mundo hoje. A gente entendeu que era a única que a gente poderia estar utilizando, olhando para o nível de complexidade que ele estava trazendo.
ela vai jogar sim para Perplexity e para GPT para ele começar a entender mais fontes, rastreabilidade, ele começar a gerar caminhos para a gente poder estar cruzando os dados. Tudo isso vai para o infranodos. Não sei quem já ouviu falar de infranodos. Ele pega todas essas tendências, ele começa a entender. Essa aqui se conecta com essas 3, essa outra com mais 4. E ele começa a falar quais são as mais centrais e quais estão influenciando outras. Eu começo a usar elas como base para poder começar meus estudos ano após ano. Então, tudo a gente vai em cima disso. Depois eu faço um mural com IA embedded ali para poder facilitar a colaboração. Um Gama, que também vai gerar meus slides de todas as minhas apresentações usando IA automático. E no fim de tudo, eu compartilho isso via Copilot dentro da empresa, porque é obrigado a ser a ferramenta mais segura para eu poder garantir que eu tenho segurança ali, que eu estou passando para todo mundo da forma correta e todo mundo tendo acesso a esse tipo de informação me alimentando. Imagina fazer tudo isso sem IA. Impossível. Muito bom, cara. Quando a gente vê assim, vê uma aula dessa, a gente vê que por mais que a gente trabalha, tem tanta coisa nova para a gente botar. Já estou aqui, o Marcão já vai ficar já tem um backlog aqui de encomenda para ele, só de te ouvir, tá, Guilherme? E quando a gente fala de tecnologia, o Guilherme falou uma coisa importante. Tem muita tecnologia já hoje disponível no mercado. Muita coisa pronta, preparada, não precisa desenvolver, não precisa criar, basta achar. Aí a inovação aberta vem ao encontro. Só que talvez o grande paradigma da adoção da inteligência artificial seja a questão das barreiras de implementação. E aí eu queria entender um pouquinho de vocês, nas experiências, nas aplicações que vocês têm colocado, o que mais vocês têm visto? Desde a questão de estruturação de dados, cultura. Tragam para a gente aqui um pouquinho das barreiras e dos desafios que vocês enfrentaram para que algumas pessoas consigam pular essa etapa dentro das suas estratégias. Aí, deixa aberto aqui a pergunta para os 3. Quem se habilita primeiro? Segue a ordem. Você clichê, então. Vai Você lá. é bem clichê na minha resposta aqui. Dados. Onde estão os dados? Nós temos uma operação bastante heterogênea. Agora a gente passou por um processo aqui onde a gente padronizou bastante coisa. A gente padronizou pins, por exemplo, na operação inteira, mas a gente tem um parque de equipamentos de um fabricante. Eu não vou falar quem é o fabricante, mas tem vocês também. Então, assim, a gente tem um fabricante em Itabira, a gente tem outro fabricante em Brucutu, a gente tem outro fabricante em Carajás, enfim, a gente tem um parque bastante heterogêneo. Então, a maneira como eu pego o dado em Carajás é diferente da maneira como eu pego o dado em Itabira e é diferente da maneira como eu pego o dado em Brucutu. Então, assim, o dado está estruturado de uma maneira diferente, ele vem de diferentes equipamentos. Às vezes, a gente precisa sensoriar um equipamento. Agora não, a maioria dos equipamentos já estão sensoriados, mas às vezes a gente precisa sensoriar para poder ter o dado. Então, o primeiro desafio, dados. O segundo desafio, que aí é bastante mais complexo, pessoal, mas vamos direto ao ponto aqui, pessoas. As pessoas têm medo da inteligência artificial. E vamos ser sinceros, todo mundo quer a preservação do próprio emprego. Não é? Eu quero a preservação do meu próprio emprego. Né? Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse para vocês eu sou totalmente desapegado. Não, não sou. Sou ser humano, também tenho meus medos. E as pessoas têm medo de ser substituídas por inteligência artificial. E qualquer processo, qualquer projeto que eu vá fazer, eu preciso do engajamento do especialista. E esse especialista, ele é muito importante. Quando ele chega na gerência, todo mundo quer saber a opinião dele. Todo mundo quer saber como que vai resolver aquele problema com o direcionamento dele. E aí, de repente, esse cara vai passar todo o conhecimento dele para dentro de uma ferramenta de inteligência artificial e ele vai deixar de ser importante? Você acha que ele quer que essa solução de inteligência artificial entre em produção? Ou ele vai ser um detrator? Então, esse é o principal desafio que eu tenho, né, assim, de engajamento das pessoas. E veja, depois da solução rodando, vou até dizer um caso para vocês aqui, e a gente aplica a gestão de consequência, tá? Mas assim, a gente já teve caso de ter a câmera fazendo esse monitoramento de vídeo analytics que eu citei antes aqui, e ter um colaborador, um funcionário ir lá com um cabo, uma espécie de cabo de vassoura, e mudar a câmera de direção. Para a solução parar de funcionar e falar que a solução não presta. Então, assim, até nesse nível de situação a gente chega. Então, o principal desafio, primeiro, respondendo a sua pergunta, primeiro, dados, clichê. Todo mundo já sabe, né? Vocês já foram num monte de evento de IA aí, todo mundo fala isso. Então, foi clichê a minha resposta. Segundo, e segundo, pessoas, engajamento das pessoas. Não é tecnologia. Assim, nós que somos uma mineradora, o nosso desafio não é tecnológico. A gente pode usar a API, a gente usa Azure também, igual a vocês. A gente pode usar o Azure, que está lá dentro, todas as APIs do ChatGPT, tem as APIs da Meta, tem as APIs da Grok, tem tudo lá. A gente pode usar, não é esse o problema. O problema são dados e pessoas.
Vai. Não, depois eu... problema. Depois eu quero ver como é que você contornou o problema, mas a gente volta. Tá. Bom, depois de 5 anos liderando o programa de transformação digital para as operações da Nestlé no Brasil, eu diria que a grande questão, o cerne está em, realmente, pessoas. Porque, ok, as tecnologias vão mudar, o hype agora é IA. Daqui 2 anos vai vir outra, daqui 5 anos vai vir outra, e se você faz as tuas atividades, você monta a tua estratégia pautada na tecnologia, significa que a cada ciclo você vai precisar parar, reorganizar tudo, e isso demanda muito tempo, esforço e dinheiro. Então, faz muito mais sentido eu focar nas pessoas, ter um bom gerenciamento de mudança, porque as pessoas são relutantes à mudança. O exemplo, lá em casa, muitos anos atrás, quando lançou os carros 4 portas, meu pai falava, para quê? 2 portas a mais para bater. Jamais que eu vou ter um carro 4 portas. Pergunta, hoje ele está usando. Mas por quê? Porque é da natureza humana. A natureza nossa é de ser relutante à mudança. Então, o que faz mais sentido? Começar a criar uma cultura que as pessoas estejam mais adeptas à mudança, haja posto que a mudança vai ser mais frequente e mais rápida. Então, é querer nadar contra a maré. Então, uma vez que eu coloco as pessoas como o meu pilar central e principal, começa um programa em que eu estou focado em explicar para as pessoas que, ok, eu também não gosto de ficar mudando toda hora, mas que é da natureza, é desse ambiente empresarial que a gente vai viver e que vai continuar assim, vai ser até mais rápido e mais intenso nos próximos anos. E, aliado a isso, eu dou muito foco em treinamento de pessoas. Porque a partir do momento que as pessoas começam a entender o conceito, o mais importante é você entender o conceito, ter o racional, a base, o fundamento. Porque com esse conceito você consegue extrapolar isso a partir da tecnologia, que é a tecnologia do momento. Por exemplo, se eu entregar um GPT desse para uma criança de 5 anos, ele vai conseguir fazer a pergunta, mas você concorda que as perguntas de um adolescente de 15 anos vão ser muito mais bem elaboradas? Por quê? Porque ele tem base, ele tem conceito, tem vivência, tem experiência. Então, não adianta a gente querer apostar, não, agora tem um GPT que vai resolver tudo. Não, não vai, porque se lá por trás eu não tiver as pessoas com a bagagem, com a experiência, com a vivência, não vai resolver. O que todo mundo precisa começar a entender é que a inteligência está nas pessoas. E a partir do momento que eu começo a dar o devido valor para inteligência e capacitação, aí as coisas começam a acontecer e me permite até pôr várias iniciativas em escala. Muito bom. E a gente até fala na Timenal que a inteligência artificial não vai roubar o emprego das pessoas, como colocado, e é o medo da maioria. Mas as pessoas que sabem usar a inteligência artificial, sabem o impacto que ela tem nos negócios, que correm atrás de se desenvolverem, essas sim vão roubar aquelas que são um pouco mais reticentes com essa mudança. A mudança está acontecendo, não vai acontecer, já está acontecendo. Gui? Eu vou na mesma linha do Ale e do Gustavo, assim, e não quero chover muito no molhado, já que eles já falaram um pouco nesse sentido, mas qualquer outro tipo de problema que eu fosse listar, ele cai em pessoas depois na origem. Se eu fosse falar, a empresa está burocrática demais e não aprova alguma coisa com velocidade. É porque as pessoas estão conservadoras, ainda é o comportamento. Se elas tivessem um comportamento diferente, já não seria desse jeito. Elas aceitam isso. Elas estão querendo que conviva ainda dessa mesma forma. Se eu fosse falar a mesma coisa para dados não estarem estruturados, ou gente que bate o olho e fala assim, não, isso aí é muito da NASA ainda, eu tenho coisa mais básica para tratar. Ainda é só mindset que a gente tem que quebrar dia após dia. Então, totalmente ligado a pessoas ainda. E aí, pegando aqui um gancho nesse movimento que a gente está fazendo, a gente fala muito que inovação não se faz dentro de casa, se faz a partir de conexões. Dentro dos projetos que vocês estão estruturando, como é que vocês estão enxergando aqui o sucesso deles, vindo de parceiros de negócio, parceiros que conseguem acelerar a maximização desse resultado? E aí, se puderem contar um pouquinho como é que vocês têm buscado esse conhecimento adicional que o mercado provê e como é que tem sido esse impacto desses projetos dentro das entidades que vocês representam. Segue a ordem de novo? Então, vamos embora. A gente está totalmente aberto. A gente trabalha com as consultorias têm contratos ativos conosco, então o tempo todo, qualquer novidade que surge, a consultoria nos aborda querendo vender, o que é super digno e a gente gosta, certo? A gente também trabalha com as startups, a gente está bastante junto e nós somos um participante muito ativo lá no Mining Hub,
onde a gente coloca desafios da indústria para que as startups resolvam, e empresas que tenham qualquer tipo de solução off-the-shelf, qualquer tipo de solução de prateleira pronta, que a gente consiga colocar dentro da nossa operação e capturar benefício no dia seguinte, a gente também está super aberto a ouvir. Então, sim, a gente está o tempo todo ouvindo o mercado. Também somos adeptos da inovação aberta. Dentro da Nestlé tem um programa Panela. Também temos um centro de inovação e tecnologia dentro de um parque tecnológico, justamente para criar essa proximidade e vínculo. Do nosso lado, revisitamos e criamos políticas específicas de compras, de jurídico, para justamente caminhar na mesma velocidade e na simplicidade, ainda mantendo o compliance e com a velocidade que as startups precisam. E assim, a todo momento a gente está publicando desafios e dizendo, olha, tenho esse problema aqui, alguém tem alguma boa ideia que pode nos ajudar a resolver esse problema? E, por vezes, dentro desse contexto de inovação, a gente também está olhando o que está acontecendo além da indústria de alimentos. Um bom case disso, nós tínhamos um problema, que era a falta do wafer dentro do Kit Kat. Lançamos esse desafio em inovação aberta e uma startup de health tech falou, olha, tem uma câmera que a gente usa para poder ver se tem câncer de pele, algum tipo, e ela consegue ver subcutâneo e tudo mais. Falei, interessante, porque composição química, pensando aqui, levamos, colocamos na bancada, testamos, e então, uma tecnologia que estava sendo usada para fins de saúde, agora está lá rodando dentro da fábrica com o propósito de controle de qualidade na indústria de alimentos. E assim tem outros cases, igual tem a tecnologia que hoje a gente está usando para controlar alguns processos, que agora o metrô também está utilizando lá em São Paulo para poder rastrear cracks, problemas no trilho. Então, assim, acho que estar nesse ecossistema de inovação compartilhar, abrir e ter esse olhar 360 graus, e o único cuidado aí é não virar uma fábrica de POC. Principalmente quando, em alguns casos, vamos testar isso aqui. Gente, não preciso testar. Eu já tenho plena convicção que esse conceito funciona. Então, talvez a gente já deveria estar conversando e falando do próximo passo. E falando na questão de parceria, também é legal falar que a gente, além de startup, a gente remete muito. A gente também tem os parceiros habituais de negócio. Dando exemplo aqui, a gente trabalha junto com a Nestlé, a gente é um parceiro de negócio com a Nestlé, e a gente fez um trabalho em conjunto lá que acho que vale a pena mencionar. A gente conseguiu levar dentro das nossas atribuições, a parte de fiscalização de campo, um olhar para a segurança. A gente conseguiu fazer um trabalho do uso de inteligência artificial para poder fazer análise de momentos, situações que podem vir gerar risco dentro da operação. E aí isso trouxe uma produtividade que gera aí quase que 90% nos pareceres daquelas situações específicas de campo e gerando muito mais segurança para a operação. Então, mais do que também as startups, as empresas, dentro da sua relação negocial, elas também têm interesse mútuo em fazer as coisas acontecerem. A Terminal tem, por aquilo ser uma atividade fim, gera produtividade, mas no final a gente está entregando para a Nestlé um algo a mais, que é efetividade, segurança, que são princípios básicos de qualquer indústria. Indo na linha da inovação aberta, a gente está até conversando antes, nós três, a gente falou, tem coisas que a gente quer fazer nós mesmos, ter a IA própria, a equipe nossa desenvolvendo. Quer seja porque é um problema muito específico nosso, da nossa indústria, ou porque às vezes alguma coisa que eu quero ter esse know-how, né? Eu quero que ele seja meu, porque faz sentido para o negócio como um todo. Para todo o resto, inovação aberta, em geral, vai ser melhor. Sempre. E entra ali, não sei quem já teve a oportunidade de ir para o Cubo ali em São Paulo, lá todo lugar que você vai, toda sala vai ter escrito serendipidade. O risco positivo de acontecer alguma coisa que você nem imaginava. E para isso você precisa estar se conectando, você precisa estar em eventos, você precisa estar conhecendo gente. Hoje eu conheci um monte de gente maravilhosa, assim, Marcão da Terminal conheci hoje, quem me dera já fazer 2 semanas inteiras de reunião com o Marcão. Enfim, a gente precisa estar se conectando, conhecendo e por aí vai. Vou contar um caso nosso que a gente está usando startup com IA para poder estar resolvendo também aberto. É uma IA para predição de demanda. Ela olha para, assim, e olha que eu sou B2B. Vários business nossos vendendo para uma montadora uma peça X. E ele manda pedido para mim e tudo mais, só que tem aquela certa variação. Eu coloquei uma IA por trás que ela vai começar a entender o quanto realmente aquilo lá vai ser fiel ou não e dando um número
diferente para mim. Então, meu cliente fala 1.000, a IA fala, não, acho que é 950, eu confio nela, e um dia antes ele puxa só 950 mesmo. Assim, é nesse sentido. Só que, e ela já está com 90 e poucos por cento de confiança, ela já acerta 3% a mais com o ser humano, e é uma startup que desenvolveu com a gente. É a terceira POC que a gente rodou com eles. Fizemos uma de 5.000, a de 50, a de 100, agora a gente já está crescendo, escalando isso mundial. E o que ela está fazendo é, por exemplo, ela entende que além dos dados que eu já coleto, tudo que eu passo para ela, ela falou, nossa, como a produção de milho no Arizona baixou porque choveu menos nos últimos 3 dias, o cara vai vender um caminhão a menos, então vai vender menos peça para você. É nesse nível de detalhe. Comunal. E agora eu vou indo aqui para a fase final do nosso painel. Se deixar, o pessoal tem caso demais para contar aqui. Mas, olhando agora um pouquinho para fora, né? São empresas globais. Eu queria, talvez, se vocês pudessem contribuir um pouquinho. O que vocês estão vendo fora do Brasil, as indústrias gerais, aquelas que vocês identificam como benchmark para os seus negócios, não só as de referência, mas também tecnologias que estão observando, mudanças que, na visão de vocês, logo, logo chegam no Brasil e vocês ou estão adequando ou vão se adequar futuramente. Dá um panorama geral para o público para a gente entender o que está movimentando aí a indústria na visão de vocês, por favor. Quer mudar? Não, vamos lá. Não vamos inovar, não? Não, vamos lá, vamos manter a mesma ordem. Então, mas antes eu vou fugir um pouquinho do assunto. Eu queria corroborar com a fala do CFO da ArcelorMittal, que falou aqui antes da gente, né? Que a gente é da mesma indústria, né? Indústria siderúrgica, indústria de mineração, a gente é da mesma indústria. Como que a gente é ruim de marketing? Cara, você viu como é que os nomes deles são legais? Panela, conexão que gera, né? Ele falou do Leite Ninho, falou do Nescafé, né? Um monte de coisa que gera conexão, né? E eu aqui falando de um monte de coisa que não conecta com ninguém, né? Mas esse é mal de indústria, mal de engenharia, relaxa. Mas concordo, a gente tem que evoluir. Obrigado, estou aprendendo bastante aqui. Bom, a gente está olhando bastante para fora e tudo que os nossos concorrentes fora fazem, a gente faz também. A gente tem uma conexão bastante forte para fora do país. Agora eu vou fazer uma viagem para a China para ver o que está acontecendo lá na China. A China é um player importante, aí, tanto na parte de tecnologia, telecomunicações e tudo mais. Mas uma reflexão que eu queria trazer para vocês aqui foi de uma conversa que eu tive com um australiano, e ele me disse o seguinte, que os armazéns da Amazon, que são totalmente autônomos, eles têm um design completamente diferente dos armazéns que não são autônomos. Por exemplo, um armazém que ele é totalmente autônomo, ele é escuro, ele não precisa de luz, as máquinas não precisam de luz para operar. Ele é quente, não precisa de ar-condicionado, porque a máquina não sente calor. Então, tem um design completamente diferente, os corredores são diferentes, né, do armazém que é totalmente autônomo. E a provocação é a seguinte, quando nós tivermos os nossos equipamentos 100% autônomos, e a gente já tem o caminhão autônomo, a gente já tem a perfuratriz autônoma, quando a gente tiver também a pá carregadeira autônoma, isso a gente ainda não tem, mas teremos. Quando a gente tiver todos os equipamentos autônomos, como é que vai ser o design das nossas minas? Será que vai ser do jeito que é hoje? Esse open pit, do jeito que a gente conhece, vê aí as fotos no Google, ou será que vai ser completamente diferente? Então, é esse tipo de coisa, esse tipo de provocação que a gente tem nos perguntado. E a gente tem uma ambição de ser minimamente invasivo. Então, assim, de novo, essa conexão. Como é que é a mina minimamente invasiva? E aí, de novo, conectado com aquele pilar que eu falei, né, da gente ser desejado pelas comunidades. Então, assim, é bastante isso que a gente está buscando se conectar aí com o mercado lá de fora. Para a indústria de alimentos, a gente, inclusive, tem uns 15 dias, eu estava falando com o meu diretor lá de como que seria a fábrica do futuro. Eu falei, cara, tinha que ser igual um shopping. Limpo, aquele corredor brilhando, tudo vidro para qualquer um passar. Quero visitar a tua fábrica agora, entra aí, bora. Mas a fábrica do Leite Ninho não é assim, não, cara? Eu estou falando assim, a gente chegar ainda mais nesse nível de... Porque o que acontece? É uma fábrica de 1964, tudo concreto, aquele negócio pesado, sabe? É um ambiente, então assim, eu falo no sentido de também transformar o visual, de ficar parecendo um shopping, de estar tudo limpo, de a gente já recebe visita, poder receber ainda mais. E hoje muitos dos nossos processos já são touchless, ou seja, a gente preconiza não tocar no produto, até por uma questão de segurança alimentar. Muitos dos processos já são assim, de ponta a ponta, então os poucos que ainda faltam, a gente já sabe que tem tecnologia nascendo e vindo para poder também evitar esse contato. Então, acho que é transformar a indústria para a indústria também ficar descolada. Eu estava até comentando mais cedo
que a gente sofre para trazer pessoas com uma mão de obra qualificada. Então, assim, os processos seletivos são longos, é difícil você encontrar, a gente vem trazendo, formando, tudo. E muitas vezes, quando você fala indústria, já faz aquela careta, mas quando a gente mostra a indústria como uma indústria tecnológica, uma indústria que usa inteligência artificial, uma indústria que é limpa, clean, aberta, que essa brincadeira do que parece um shopping, opa, não sabia que era assim. E aí começa a despertar interesse e mais pessoas querem entrar para a indústria. Então, acho que o futuro é esse esse branding, de mostrar que a indústria trabalha com tecnologia de ponta, que tem coisas legais sendo desenvolvidas aqui, e também o aspecto de novas tecnologias que vão chegar. Então, por exemplo, mais e mais vai ficar fácil fazer a integração com sistemas legados, mais e mais a gente vai ter disponibilidade de capacidade de processamento, mais e mais vai dar para começar a cruzar bancos de dados gigantes, extrapolar mais coisas. Então, assim, é um futuro divertido, promete. E essa atratividade dos jovens para a indústria realmente é uma coisa que a gente tem que parar, pensar e refletir logo, porque daqui a pouco a gente vai ter uma dificuldade de mão de obra futuramente, porque só tecnologia não dá, a gente precisa movimentar e garantir o futuro da indústria. E aí uma referência para você, na hora que você falou do qual que é o laboratório, a indústria do futuro, faz um benchmark com o Bruno da Tomasi, que ele está aqui, faz o laboratório dele, coisa mais linda que tem, limpinho. Acho que é uma boa referência para a Nestlé, tá? Depois fica a ponte, te conecto com ele. Vai lá, Gui. Antes de falar de futuro, eu queria até voltar na frase do Ale do marketing ali. A nossa área de inovação chama Lumen, a gente fez com branding também, com cores diferentes e tudo mais. A T Group usa azul e branco, a gente usa preto, contraste total para mostrar que é diferente, por aí vai. E lumen, não sei quem conhece, assim, é o nível de intensidade da luz. Falar que você tem mais lumens é que a luz é mais forte. E por que a gente escolheu esse nome? Porque remete à alegoria da caverna do Platão. Não sei nem quem conhece, mas enfim. É aquela história que a pessoa só estava dentro da caverna, só conhecia aquele mundo, tinha que pegar uma tocha, de repente ela descobre que tem uma saída, o mundo é totalmente diferente e volta. E a mensagem que a gente falou para a Alemanha de volta é: a gente está numa caverna, essa área vai arrancar nós daqui de dentro e descobrir que o mundo está lá. É agressivo. E eu adoro ser agressivo com esses caras. Então, assim, envolve o brand. Imagina quem faz parte disso dentro da empresa, usa um cordão dele, não é o azul, é o preto. Todo mundo que olha fala assim, esse cara está trabalhando, fazendo a diferença aqui dentro. É o BOP, hein? É o BOP. E é a galera que vai pedir perdão, não vai pedir permissão, vai atropelar tudo, é isso aí. Enfim, voltando para o futuro. Olhando, a gente falou de pessoas, talvez seja um problema, e eu estava querendo até entrar um pouquinho nisso do literacy em IA, o quanto que a gente está passando mais conhecimento e capacitando pessoas para IA. A gente estava conversando com muitos parceiros nossos, gente que a gente conhece, que está acelerando um pouco nisso, no sentido de ter universidade corporativa para isso, às vezes fazer uma parceria com a Alura e estar lá fazendo 600 formação por ano, alguma coisa nesse sentido. E essa mesma galera que já veio conversando começou a fazer muita imersão na China e falou, acho que era bom você ir também, porque lá já não é mais desse jeito. É a própria IA ensinando a pessoa a fazer IA. Então, o cara já, 100% dos funcionários da empresa de bicicleta, de 600 funcionários até operador, tem acesso a uma IA própria, que ensina o cara a fazer qualquer coisa dentro da IA. Então, assim, o onboarding do cara é com IA. O cara entra e fala assim, oi, tudo bem, você acabou de entrar na empresa, joga esses 3 prompts aí, dali em diante ele vai te seguir. E acabou. O cara, ele é 100% ensinado pela própria IA. Eu acho que a gente precisa chegar nisso em algum momento para cá também. É algo que vai ser inevitável, está no nosso radar, a gente também já está olhando dessa forma. Tá? A gente vai chegar. Pessoal, agradeço muito a contribuição de vocês. Foi um painel muito bacana, ótimo conteúdo. Espero que a gente possa trocar cada vez mais. E, de novo, quem está aí na plateia, depois a gente fica, troca uma ideia, conversa, explora um pouco mais as oportunidades. E obrigado pela presença. De novo, obrigado a vocês. Muito obrigada a todos. E, nesse momento, eu aproveito e convido ao palco o Jonathan Bento, diretor de operações na Terminal, para a entrega do reconhecimento. Para da foto, vamos registrar o momento. Muito obrigada a todos pela participação nesse momento tão enriquecedor.